alegria enorme para mim estar aqui com vocês de novo, com essa natureza. Quando tenho contato, tive, se eu não me engano, em 2019, eu não me lembro, foi a vez que eu estive aqui com os irmãos, 2018, não lembro, alguém pode conferir depois aí, 2019. Fomos extremamente edificados por estarmos aqui com vocês. O contato com vocês já é de longos anos, com meu pai, e através da minha vida também com vocês. E eu me sinto extremamente incapacitado para a missão, mas confio na graça de Deus, que somente ela supre a nossa vida, o nosso coração, e é por essa mesma graça que eu rogo na vida dos irmãos. Tudo que vai ser falado aqui, meus irmãos, nós devemos orar para Cristo. Não é para mim, não é para algum irmão, é para o Espírito Santo que nos capacita. Todos nós estamos longe do que devemos ser, como homens, maridos, como mulher, esposa e como filhos. Mas o nosso Deus é poderoso, Ele nos capacita, Ele não desiste de nós. E nós precisamos ter essa esperança. E eu queria, antes de tudo, orar com os irmãos, mais uma vez, para que Deus nos dirija através da sua palavra. Senhor, esteja conosco, como o Senhor já está, nos dando atenção à Tua palavra, olhando para o texto bíblico, olhando para o que vai ser falado, que está, desde que seja fiel ao que o Senhor mesmo tem ensinado, que nós possamos ser criteriosos, Senhor, ouvir o Teu Espírito, darmos atenção à Tua palavra, Senhor. Fala conosco, fala com a minha vida, fala com a vida de cada um aqui, saiamos mais confrontados, mais incomodados muitas vezes, Senhor, na nossa mornidão, no nosso comodismo, mas que nós saímos aqui desafiados pela Tua palavra e consolados por ela, não desesperados, muitas vezes abatidos porque estamos afastados do Senhor, mas consolados porque o Senhor nos socorre. Que essa seja a nossa intenção aqui, Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, uma vez eu fui falar numa igreja e perguntei assim para o pastor, falei: pastor, até que horas que eu tenho tempo para falar? Ele falou assim: irmão, você pode falar até a hora que você quiser, nós vamos embora 9 horas. Então eu espero falar com vocês ainda aqui, não espero ficar falando sozinho. Os irmãos têm misericórdia. O assunto é muito vasto, meus irmãos. Hoje eu estou com o desafio de falar aos homens e maridos, e eu vou tentar separar isso um pouco, tentar falar primeiro aos homens e depois trazer uma palavra também para nós maridos. Por quê? Homens, porque tem muitos aqui que ainda não são maridos, mas são homens, vão ser maridos daqui a uns dias. Meu filho ainda não é marido, mas ele vai ser, precisa ouvir. Muitos outros aqui também. Nós que já somos, com certeza precisamos estar sempre ouvindo. Mas como homens, nós precisamos também ser alertados pelo conceito bíblico de masculinidade. Eu sei que vai faltar muita coisa pela limitação nossa, não só do tempo, mas pela própria limitação de quem está expondo. Mas depois a gente pode conversar, a gente pode rever os textos e de alguma forma ser suprido nisso daí. Então, o primeiro desafio meu aqui, meus irmãos, eu dar um pano de fundo sobre a importância do conceito de homem, né? Do que é um homem bíblico. Primeira verdade, meus irmãos, que eu sei que é tão óbvio, mas nós devemos nos agarrar nisso, é que lá em Gênesis 1, 26 e 27, meus irmãos, nós vemos que o homem foi criado por Deus. E eu vou dirigir hoje especificamente aos homens, porque amanhã vai ser especificamente para as mulheres. Então, é muito comum quando a gente vai falar assim, as mulheres cutucar no dia que é para os homens e amanhã os homens devolver. Então, sem cotovelos. Vamos procurar absorver a mensagem. As irmãs hoje ouçam orando pelos maridos, pelos filhos, por quem quer que seja, com a intenção de ser uma ajudadora na missão. Não ficar, tá vendo? Eu falei, tá vendo? Isso é para você. Não é a intenção aqui atingir ninguém, é atingir todos nós. A artilharia começa em mim e vai a vocês. Tá bom? Então aqui, primeiro conceito é que Deus criou o homem. O homem não foi um fruto do acaso, não foi fruto de uma explosão. E tudo que Deus criou, disse que é bom. Tudo que Deus criou tem uma finalidade, meus irmãos. E de tudo que Deus criou,
A única criatura que foi criada à imagem e semelhança de Deus foi o homem e a mulher. Os animais não são, as plantas não são. Nós fomos criados para termos relacionamento com Deus. Um animal não pode ter relacionamento com Deus, mas o homem e a mulher pode. Especificamente hoje o homem, nós estamos falando, pode e deve. O homem, então você tem que ter essa certeza. Se você ainda não tem, e se você já tem, se agarre mais ela, de que você foi uma criação de Deus. Você não nasceu por acaso. Você não veio esse mundo sem propósito, apenas está aí para viver do jeito que você quer. Você foi chamado um homem do sexo masculino, não foi à toa. Deus não errou, Deus não erra. Deus é soberano, Ele é poderoso, Ele te chamou à existência homem, porque Ele quis que você fosse homem. E que você não fosse um homem qualquer, mas que você fosse um homem que cumprisse o propósito dEle. Deus não criou nada sem propósito. Deus não criou nada para falar, eu criei, soltei e agora vai viver de qualquer jeito. Esse conceito de que Deus criou e não governa e não tem um propósito não é um ensino bíblico. Então, só por esse aspecto, meus irmãos, nós já devíamos parar por aqui e refletir. Será que eu estou cumprindo essa vocação como homem, com a minha sexualidade, com o meu papel na sociedade como homem, ou eu estou sendo mais um na multidão, ou eu estou sendo um homem não bíblico? E o texto diz que também, o Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e os répteis que rastejam sobre a terra. Verso 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Meus irmãos, que verdade. Pense nisso, você que é homem, Deus o criou. As coisas, meus irmãos, devem começar com nós, homens. É interessante que Deus criou primeiro o homem. Nós vamos ver isso aqui, não é questão de importância, de ser melhor, de ser pior, não é isso. E nós devemos começar esse simpósio pensando mais, chamando a responsabilidade para nós homens. E eu quero mostrar para vocês, com a graça de Deus, a responsabilidade que é ser homem. Ser um pai de família, ser um marido, ou ser um jovem. A responsabilidade, o peso que isso é. O peso que isso é diante de Deus. Mesmo que você não seja marido, você não vai escapar dessa mensagem, se você é homem. Eu não tenho, irmãos, porque eu não creio nisso, 10 dicas, 10 passos para você ser um homem, para você cumprir. Talvez se eu desse aqui uma técnica para você ser um homem bíblico, um marido, todo mundo gosta de técnica, é para cumprir ritualzinho, mas Deus nos chamou para ter um relacionamento com Ele. Não tem 10 passos, 10 técnicas, 10 dicas, 10 etapas, né? Não que nós não podemos seguir os passos, não é isso, mas é que o mundo hoje prega, é tudo técnica artificial, para você apenas aprender alguma coisa, mas Deus nos chama para ser alguma coisa diante dEle. E nós não vamos conseguir ser um homem, conforme a palavra de Deus nos chama para ser, nem um marido, longe da nossa comunhão com Deus, longe dos princípios de Deus, sem mantermos comunhão com Ele, não tem jeito. Nós vemos como a sociedade está hoje vivendo um caos, longe de Deus. Temos apenas um passo, que é andar em direção à cruz. E o primeiro desafio para nós homens, meus irmãos, é sermos homens de verdade, cumprirmos com a nossa sexualidade, honrarmos, como eu falei, como Deus nos criou, homem e mulher, macho e fêmea. Esse é o primeiro desafio nosso, dessa geração, nós seguirmos a nossa sexualidade como Deus nos criou, um homem de verdade. Agora, o que é um homem de verdade segundo o mundo, meus irmãos? Segundo, se você esquecer a Bíblia e você olhar para fora, o que é o conceito de homem hoje? Que, se eu perguntasse para muitos aqui, talvez cada um teria algum conceito. Eu anotei algumas coisas, logicamente essa aqui não é uma lista fechada, os irmãos poderiam dar outros exemplos até melhores, mas se você fala hoje que eu sou homem, que o homem, as pessoas pensam, é um homem que é um cara rico, importante, bonito, fisicamente em forma, trabalhador, educado, gentil, conquistador, sexualmente incansável, guiado e controlado pelos desejos da carne e pensamento, um homem que vive conforme quer, que rompe barreiras, que aproveita a vida,
que faz em festa, que faz tudo, que liberta todos os desejos. O conceito de hombridade de homem hoje, se tirando o aspecto bíblico, é a pessoa que ela quer aproveitar a sua sexualidade de uma forma, e as coisas que Deus permite que ela tenha, trabalho, riqueza, poder, autoridade, algumas coisas, para viver para ela mesma, centralizada nela mesma. A característica da pós-modernidade do homem é ele dizer: eu sei o que é melhor para mim, não quero aprender com ninguém. Eu quero fazer o que agrada os meus olhos. Não venha com o conceito da Bíblia, não venha com ensinamentos. Eu quero fazer o que agrada os meus olhos. Eu gosto, eu quero, vai ser bom. Quem na Bíblia que vocês lembram que viveu assim? Sansão. Meus irmãos, Juízes 13 a 16, se nós lermos a história de Sansão, nós vamos ver que ele nasceu como uma promessa, com uma finalidade. Nós vemos ele brincando com o pecado o tempo inteiro, aproveitando dos dons que Deus deu para ele, para pecar. Aproveitando da força, aproveitando da beleza, aproveitando da autoridade, aproveitando de tudo para viver para ele mesmo, conforme lhe agradasse os olhos. E isso no conceito do mundo, falar: eu queria estar no lugar de Sansão. Pô, um cara forte, matava leão, batia em todo mundo. Podia fazer fila, pode vir campeão de MMA aí, que ele, pau. Não tem para ele, poderoso, forte, guerreiro. Devia ser alguém atraente fisicamente para as mulheres. Olha o fim, olha como foi a vida dele. Esse é um conceito de masculinidade de homem, que nós devemos seguir, nessa fase da vida dele. Leia Juízes 13 a 16, principalmente o capítulo 16, meus irmãos. Nós vamos ver que Sansão matava leão, Sansão fez isso, Sansão fez aquilo, mas diante da tentação, Deus usou uma mulher, uma tentação para fazer o que queria dele, porque ele brincou com o pecado, ele confiava nele mesmo, ele falou: eu vou fazer. E nós vemos aquela cena dele, Dalila perguntava qual que era o segredo da força dele, ele mentia, e estava brincando, mentia, ela não, e o pecado não desiste, o pecado quer derrubar, e falava de novo, ele contava outra mentira, a turma ficava brava, e ele se divertindo ali, até que Deus o levou, até que Deus fez, já que você quer viver tudo o que agrada os seus olhos, ele terminou cego. Meus irmãos, o pecado tem uma consequência muito séria na vida dos homens, digo, na das mulheres também. Mas vamos focar em nós, que nós nos achamos muito fortes, muito capazes, nós confiamos em nós usamos os dons que Deus nos deu, as coisas que Deus nos deu, os talentos, para viver para o pecado. Isso é ser um homem de verdade segundo o mundo. E de exemplos disso nós estamos cheios, os jovens de hoje estão cheios. Quem são os modelos de homens que as pessoas veem? São celebridades, cantores, pessoas que estão se matando por vazios, pessoas que estão acabando nas drogas, no 8º, 10º casamento, não quer mais saber de nada. São esses os modelos que os jovens estão vendo hoje, pessoas que estão vivendo de qualquer forma, zombando do nome de Deus. Sansão confiou no coração dele. Você tem confiado no seu? Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, desesperadamente corrupto. Não confie no seu coração. É muito comum nós ouvirmos hoje pelo mundo: siga o teu coração. Você já ouviu isso? Siga o teu coração. Faz o que faz. A vida é muito curta. Siga o teu coração. Se você seguir teu coração, eu te mostro vários exemplos da Bíblia de pessoas que seguiram aqui o coração. Sansão foi um deles. Mas a gente sempre acha que com a gente vai ser diferente. Mas Sansão não foi esperto. Eu sou mais esperto que Sansão. Veja como o pecado nos torna até tolos, irmãos. Nós vemos exemplos de pessoas fazendo isso e achamos que com a gente vai ser diferente. Então não viva. Sansão tinha tudo o que um homem moderno hoje quer ter. Ele era um cara decidido, forte, mulherengo, individualista, intimidava, mas uma tragédia nesse aspecto de exemplo para nós. Esse é o homem de verdade, segundo o mundo. E eu li uma frase hoje, meus irmãos, que diz assim: um homem franzinho,
fraquinho, sem beleza aparente, mas que é fiel à sua esposa e cuida dos seus filhos, ele é mais másculo do que 100 homens vaidosos que não têm amor e afeto pela família. O conceito de homem hoje é um cara bonito, bem apresentável, elegante, forte, decidido, articula bem as palavras, é uma carcaça. Mas o conceito aqui, uma pessoa que pode ser desprovida de alguma beleza física, pode ser desprovida de força física, mas se ele é alguém temente a Deus, que cuida da família dele, que segue a palavra de Deus, ele vale mais do que um exército de homens valentes, que não temem a Deus. Porque Deus olha, quando foram escolher Davi, qual que foi o conceito lá em 1 Samuel? Deus, o homem vê aparência, mas Deus vê. É assim que Deus está te vendo e que Deus está me vendo, meu irmão. Não vamos tentar impressionar Deus, nós já sabemos que Deus olha o nosso coração. E nós ainda tentamos viver pela aparência. E agora então, o que é ser um homem da verdade? Deus nos criou homens de verdade, no sentido correto, sexualmente de verdade, mas Ele quer nos transformar em homens da verdade. Homens que amam a verdade. Tem muitos homens de verdade, do ponto de vista sexual, que não são homens da verdade. Nasceram homens, vivem como homens, mas não como homens da verdade. Abandonaram a palavra de Deus. Homens da verdade, meus irmãos, não é homem perfeito, não é homem 100% sem erro, não é aquele exemplo, aquele padrão que a gente erroneamente julga ter na cabeça. Principalmente as mulheres, eu quero casar com um homem perfeito, ele tem que ser assim, tem que ser assado, mas não existe. É que meu pai sempre brincava, quando as pessoas querem procurar uma igreja perfeita, você não vai achar, se você achar, você não vai ficar nela, porque você não é perfeito, você não vai aguentar. Mesma coisa no relacionamento conjugal, nós não podemos esperar um homem perfeito, as mulheres, não existe. Nós temos que, o que as mulheres devem orar diante de Deus: Senhor, eu quero um homem que teme ao Senhor. Deus não espera nem de você e nem de mim perfeição, meus irmãos. Quando Davi pecou, e quando Davi foi orar no Salmo 51, o que ele fala? Eu sei que o Senhor ama. Ele não fala a perfeição no íntimo, ele fala a verdade no íntimo. Davi caiu em adultério, Davi não foi um bom pai. Davi tentou cobrir o seu pecado com outro pecado, mas Deus chama ele de homem. Primeiro chama ele de homem, no conceito correto, porque ele se arrependeu, porque ele falou assim: eu não quero mais brincar com o pecado. Quando Deus falou com ele, ele falou: Senhor, ele não falou: Senhor, mas também, por que a Batseba foi lá? Por quê? Porque quem nunca fez isso? Aí começa, ele falou: Senhor, eu pequei contra ti, nasci em pecado. Eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno. E ele aceitou a disciplina. Ele falou: o Senhor é justo no teu falar e justo e puro no teu agir. O conceito de quando nós estamos arrependidos é que nós nos tornamos dóceis diante da disciplina do Senhor e até da igreja, se for o caso, de outras pessoas. Davi não foi um homem perfeito. Deus não espera que você seja perfeito. Pode ficar tranquilo, nem a mim. Senão, meus irmãos, nós estaremos eternamente perdidos. Um homem da verdade é um homem que teme ao Senhor, que luta contra o pecado. E a forma de que você é um homem da verdade é que você luta contra o pecado. A forma, J.C. Ryle tem um artigo, tem um livretinho que fala assim: vivo ou morto. E fala que a pessoa que está morta em pecado, ela não tem luta contra o pecado, ela vive. O que é pecado para alguém que está morto no pecado? Ela apenas vive. Agora, se você tem luta contra o pecado, é um sinal que você está vivo diante de Deus, porque Deus vai te incomodar quando você pecar. Deus vai te chamar ao arrependimento. Então, o homem da verdade não é perfeito, não é um homem que nunca erra contra a esposa, contra os filhos, que não tem problemas, que não perde a cabeça às vezes, que não peca. Nós vemos, Moisés teve medo, Abraão teve medo. Vamos ver a história da Bíblia, não vou nem sair da Bíblia, porque a coisa piora, né? Vamos pegar lá a história da Bíblia dos homens. Nós vamos ver, e Deus é tão perfeito, meus irmãos, que ele escreveu um livro. Se você fosse escrever um livro lá da sua família, você ia contar os podres? É que nem cidade, você quer mudar para a cidade, você vai ver, você só vê as coisas boas da cidade.
Ninguém que quer te convencer de uma coisa vai te mostrar as coisas do mar. Deus fala assim, ó, o que Davi fez aqui? Olha Abraão mentindo sobre a esposa dele. Olha Moisés com medo, violento, com medo. Mas e daí? A Bíblia é para apontar para quem? Para o homem ou para Deus? Para Deus. Por isso que ele fala assim, não, isso aqui não é um livro de homens perfeitos, mas é do Deus perfeito. Deus que resgata pecadores. Por isso que nós temos esperança. Por isso que nós estamos aqui hoje. Porque a igreja não é um museu de santo, é um hospital de pecador. Ninguém que está aqui hoje, porque os melhores estão aqui, é aquele que Deus convenceu que são os piores. E eu preciso do Senhor, eu preciso da palavra. Eu não consigo viver sem a palavra, eu não consigo viver sem a vida da igreja. Esse é o conceito de um homem da verdade. Ele não quer viver pela conta dele, ele não quer viver porque agrada os olhos dele, o coração dele, pelo que o conceito do mundo diz. Ele tem uma única meta, olhando para o autor e consumador da fé, Jesus, e pedindo misericórdia e graça todos os dias, para cumprir aquilo que Deus tem para a vida dele. Dr. Charles Stanley, em um livro que chama Um Homem da Verdade, um homem de verdade, esse livro, ele diz assim: um homem completo é aquele que entende e aceita a responsabilidade de que deve desenvolver sua capacidade mental, emocional e espiritual, e que demonstra isso com atitudes e ações maduras em sua vida pessoal, em seu lar, em seu trabalho, em sua vida social e, obviamente, espiritual. Nós devemos, então, meus irmãos, começar com Deus. Se você quer ser um homem da verdade, você precisa agarrar-se à palavra de Deus, ter ela como a sua única regra de fé e prática. Qual o valor que você dá na palavra de Deus? Sabe qual é a evidência disso? É o tempo que você e eu gastamos com ela todos os dias. Não adianta você falar, por exemplo, que você ama a sua esposa, se você não cultiva isso diariamente na sua casa, no seu lar. É muito lindo fazer declarações virtuais para os outros verem. Mas e lá dentro do lar? Você tem demonstrado esse amor? E assim é com Deus, meus irmãos. É muito lindo nós postarmos textos, eu gosto de fazer isso, de verdades. Não há nada de errado. Mas é dentro do lar que nós vemos se nós somos um homem da verdade. Digo e repito, não perfeitos, mas um homem que, quando erra, pela graça de Deus, chama a família, pede perdão. Um homem que a esposa e os filhos podem ver que ele está lutando para seguir o caminho de Deus. Eu já vi meu pai lendo a Bíblia, eu já vi meu pai orando, eu vi meu pai pedindo perdão. Isso tem que ser uma marca em nosso lar. Isso é ser um homem da verdade. Porque muitas vezes, meus irmãos, nós somos homens com a síndrome do Peter Pan. Alguém já lembra do Peter? O que é Peter Pan? Síndrome do Peter Pan. Peter Pan é um personagem criado por J.M. Barrie, acho que é assim que pronuncia, e que originou num livro com o mesmo nome para crianças, publicado em 1911, um livro antigo, com várias adaptações. A história é desenvolvida desse personagem como um pequeno rapaz que se recusa a crescer e passa a vida querendo ter aventuras mágicas. E é assim que muitos homens adultos vivem, a síndrome do Peter Pan. A idade chega e a maturidade não vem junto. Síndrome do Peter Pan, ele quer ser eternamente viver as aventuras emocionais dele, as aventuras do coração dele. Um cara imaturo, irresponsável diante de Deus, diante da família. Como nós vemos isso hoje, meus irmãos? Pessoas imaturas dentro da igreja, pessoas que era para estar tendo um alimento sólido, ainda está pedindo leitinho. Não tem cicatriz da luta contra o pecado. Não cresce espiritualmente. Por quê? Isso não vem apenas com a idade, meus irmãos. E eu vou mostrar isso biblicamente. Não é apenas a idade natural que nos torna maduros. Olhe para fora e veja quantos idosos imaturos vivendo como eternos adolescentes. A maturidade vem com nós andarmos com Deus. Se você tem andado em Deus e tem praticado os princípios da vontade, da graça de Deus, da vontade de Deus, você vai crescer em maturidade. Não importa a idade que você tem. E se você está fazendo isso, quanto mais idoso, mais maduro você vai ser, obviamente. Mas se não, não vai.
vivem em um mundo de faz de conta, de vícios e aventuras infantis. Homens que sacrificam sua vida pessoal, sua vida com Deus, sua família, para curtir o que o mundo lhes oferece. Casamentos sendo desfeitos porque homens estão viciados em jogos online. Maridos que passam a noite inteira jogando online e largam a família para lá. Que vão viver suas aventuras no esporte, seja em que área for seus hobbies, que podem ser sadios muitas vezes. Deus permite que nós tenhamos hobbies, praticamos esportes, gostamos de coisas, mas isso tem virado um Deus na vida de muitos homens. Eles têm abandonado a família, os princípios bíblicos para viver essa aventura, para viver um mundo individualista dentro de um casamento. 1 Coríntios 13:11, Paulo diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino e eu pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aqui nós vemos, Paulo está dizendo, primeira coisa, de uma questão espiritual, da diferença entre céu e terra, que antes nós víamos coisas espirituais muito imaturas, agora nós devemos ver coisas mais maduras. Mas resumindo aqui, meus irmãos, indo direto ao ponto, Paulo está dizendo que ele simplesmente não desistiu das coisas infantis porque elas se passaram com o tempo. O verbo aqui, nesse texto, indica uma decisão pessoal. Paulo desistiu das coisas infantis. Paulo falou assim: eu vou crescer, isso não combina mais com a minha vida espiritual, isso não condiz mais com o meu andar com Deus. Não espere a coisa vir por acaso, não espere a maturidade e a santidade cair como máscaras de oxigênio na sua vida, de repente caiu para te salvar. Isso é uma vida que você vai cultivar diante de Deus. Você e eu devemos cultivar essa vida. Paulo, ele está ensinando que ele escolheu, ele determinou deixar as coisas infantis, sejam espirituais e sejam naturais. De onde vem essa maturidade, meus irmãos? Abra aí no Salmo 119, verso 97 a 100. Olha esse texto que interessante, Salmo 119, dos versos 97 a 100. O que o salmista fala? Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Olha só, é o que eu falei, tudo na nossa vida começa com quem? Com amor por Deus. E se a prova do meu amor por Deus é a meditação na palavra de Deus. Não adianta falar que é um amor abstrato. Eu amo a Deus, eu vou todo domingo no culto. Eu amo a Deus, eu gosto de republicar postagens bonitas. Não, tudo isso são pequenas consequências. Qual o tempo que você e eu temos gastado com o estudo da palavra, com oração, a sós com Deus, antes de ter uma vida coletiva na igreja? Isso é uma prova do amor a Deus. Diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos. Olha só, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Verso 100, sou mais entendido que os idosos, porque guardo os teus preceitos. E depois o 101, para completar, de todo o mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Olha o verso 100, meus irmãos, sou mais entendido que os idosos, porque guardo os teus preceitos. A maturidade vem com obediência à palavra de Deus ou não vem? A maturidade espiritual é fruto do nosso relacionamento com Deus ou não é? Claro que é. Você pode ser mais maduro em Deus do que uma pessoa mais velha do que você. Não simplesmente porque você conhece intelectualmente a Bíblia, mas porque você anda com o Senhor, porque você ama. Veja que o texto diz assim: ó quanto eu conheço a tua lei, ó quanto eu amo a tua lei. Claro que nós devemos conhecer, mas não conhecimento intelectual. Por isso que Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me... Ele falou: Pedro, o que você sabe a meu respeito? Pedro, vamos lá, fala 5 pontos aí. 5 verdades a meu respeito, Pedro. Ele falou: Pedro, você me ama? Jesus está falando lá no coração: Pedro, eu sei que você sabe muita coisa, eu sei que você me acompanha, eu sei que você gosta de estar comigo, eu sei, mas você me ama, Pedro? O seu coração é meu? Lá no fundo, a motivação é por amor a mim, Pedro? É isso que nós temos que pensar, meus irmãos.
Porque assim como, veja bem, o mundanismo, meus irmãos, ele chega em nossa vida externamente com um fim. O mundanismo começa no coração. Começa com eu descrendo da palavra de Deus, eu duvidando da bondade de Deus. Não foi assim lá no Éden? Será que o que Deus falou é isso mesmo? Será que Deus quer o melhor para mim? Não começou com Eva pegando um fruto, desobedecendo externamente. A desobediência começou no coração, duvidando de Deus. E o mundanismo é assim, então por isso que nós precisamos ter o nosso coração ganho pela palavra de Deus. Senhor, será que eu tenho te amado? Será que eu tenho meditado na tua palavra? Isso é ser um homem da verdade, gastar tempo com o Evangelho, com a palavra de Deus, se envolver na vida da igreja. Pegar esse livro aqui e falar, Senhor, eu quero te conhecer, eu não quero decorar versículo para jogar para os outros, para ficar falando, eu quero isso aqui para mim, isso aqui é um espelho, ele vai refletir o meu pecado, a minha necessidade. Não adianta eu fechar a palavra de Deus, Senhor, como eu te amo, coloca amor no meu coração, Senhor. D.L. Moody, um dos maiores evangelistas, ele falou assim, eu orava a Deus pedindo fé, e parece que a fé não vinha. Mas de repente eu abri o capítulo 10 de Romanos e comecei a estudar Romanos, e desde então a minha fé vem sempre aumentando. Meus irmãos, amor e fé andam juntos com a palavra de Deus. Não adianta nós ficarmos orando, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta meu amor. Lê a Bíblia, ora a Bíblia, se dobra sobre a palavra de Deus. Você tem gastado tempo, você tem sido um homem da verdade, apego à verdade de Deus? Esse é o primeiro ponto. Agora, nossa função como maridos. Vamos continuar, Rodrigo? Aqui pega para o nosso lado também, irmão. Rapaz. Meus irmãos, eu queria ler 2 textos com vocês. Efésios 5, 25 a 33 e 1 Pedro 3, 7. Ficou clara essa parte, meus irmãos? Se não ficou, os presbíteros explicam melhor depois. Efésios 5, 25. Diz assim: maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. E 1 Pedro 3,7, meus irmãos. Diz assim: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Esses 2 textos, meus irmãos, e dentre outros, mas esses 2 textos servem de base para nós vermos a responsabilidade que é como maridos. Talvez muitos de nós, eu espero que não, mas é possível que muitos de nós estamos vivendo isso aqui de forma ignorando esses princípios da palavra de Deus. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e a ideia de casamento, meus irmãos, não foi fruto do pecado. Deus falou assim, o homem pegou e falou, agora para piorar eu vou colocar vocês 2 juntos. O casamento foi ideia de Deus. Quando Deus criou o homem, Deus depois criou a mulher para completar um ou outro. O casamento, a instituição, não é consequência do pecado, não é um castigo de Deus. E se eu falar aqui, quem sabe uma piada de casamento, pode ser que faça uma fila. Mas e se eu te falar, fale uma bênção do casamento? Porque piada de casamento a gente escuta direto, até de crente.
desdenhando algo que Deus deu para ser uma bênção para nós. Quando nós devemos levar mais a sério esses princípios. Nós vemos aqui, meus irmãos, que por que eu falei o pano de fundo primeiro da masculinidade? Porque sem desenvolvermos, sem sermos um homem da verdade, como que nós seremos um marido da verdade? É consequência, não existe uma técnica que você é um homem inconsequente, irresponsável, casou, agora virou um exemplo. É fruto do nosso andar com Deus. Deus pode te salvar depois do casamento? Claro que pode, não estou falando que não vai. Mas não espere que a instituição em si te traga amadurecimento, porque nós vemos muitos homens casados, síndrome do Peter Pan, querendo viver as suas aventuras infantis, os seus hobbies, a sua vidinha particular, egoísta, seus sonhos, e não são maduros, e não amadurecem. Então, precisamos primeiro, como homens, sem pensar no casamento, cultivarmos a nossa vida. Agora isso vai refletir no nosso casamento. C.S. Lewis diz assim: coloque as coisas prioritárias na frente e as secundárias irão se harmonizar. Coloque as secundárias na frente e perderá tanto a primeira quanto todas. Se nós invertermos a ordem das coisas, meus irmãos, nós vamos perder tudo. Se você quiser colocar tudo à frente de Deus, você está pecando, você está colocando como uma idolatria na sua vida. Tudo que está acima de Deus é uma idolatria, e você está quebrando o princípio da palavra de Deus. Então tudo na nossa vida tem que começar com o nosso relacionamento pessoal com Deus, para que ele chegue até os nossos relacionamentos. O primeiro deles é o casamento e a criação de filhos, que nós vamos ver. Porque o primeiro alvo de Satanás foi onde? Foi na instituição do casamento. Foi colocar intriga entre o casal. Foi colocar dúvida, foi colocar ali. Nós vemos esse problema e hoje não é diferente, meus irmãos. Homens têm conseguido grandes fortunas, grandes impérios e destruído suas famílias. Pessoas que são ícones na sociedade, você olhar para a família, mas a gente não está ligando, nós somos ainda tão materialistas, muitos de nós. Eu queria ser igual aquele cara ali, ó. O cara comprou 3 carros esse ano, 4 imóveis, viajou para tanto. Tá, o que é a vida para você? Lá, Lucas 12, quando fala daquele homem que colheu em abundância, e Deus não proibiu disso, mas proibiu porque ele estava confiando nas riquezas dele. Quando ele colheu, ele falou assim: hoje regala-te e bebe minha alma, que o que eu tenho dá para muitas coisas. Ele estava confiando nos bens dele. Aí fala: louco, o que o mundo hoje chama de personalidade do ano, porque conquistou muito, a Bíblia falou: você é louco, hoje pedirão a tua alma. E o que você vai fazer com isso aí? Então, se nós ainda somos materialistas a esse ponto, nós devemos olhar para homens bíblicos, não para homens do mundo. Não importa o que ele amealhou durante a vida dele inteira. Nós precisamos olhar para homens bíblicos. Não existe técnica para ser um bom marido. Não existe passos. Faça isso, acorde todo dia, faz café antes. Essas coisas são boas, meus irmãos. Eu não estou negando isso. Faça café é gostoso. Eu gosto muito de café. Seja gentil com a sua esposa. Tudo isso é totalmente válido. Mas se você não está desenvolvendo a sua vida com Deus, isso é técnica, isso não vai trazer amadurecimento, isso não vai glorificar Deus. Fazer café por fazer, abrir porta de carro por abrir, não glorifica Deus. Agora, se você tratar a sua esposa com dignidade, glorifica. Se você tiver em função, falar assim: eu estou fazendo isso porque é uma ordenança de Deus, porque isso é a instituição do casamento, a motivação é correta, então as coisas mudam. Muitos de nós preferiam fazer um curso rápido sobre bom marido. É que nem as pessoas aprendem a fazer curso para ser pai. Troca fralda, dá chupeta, esquenta leite. Mas a função de pai resume isso? Não. O cara pode trocar a fralda igual o pit stop de Fórmula 1, rapidinho. Mas ele pode ser um pai ausente. Alguém que não demonstra amor pelos filhos, que não demonstra um coração temente a Deus. Um pai que dá as coisas para o filho, trabalha. Nós vamos ver que isso não é o principal. Por isso que Paulo começa lá em Efésios 5. O que Paulo fala em Efésios 5, meus irmãos? 5:25. Maridos, amor.
Em Mateus 22, 37, se não me engano, quando Jesus resumiu os mandamentos, ele falou em 2 mandamentos que falam de amor: amar a Deus acima de todas as coisas, entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. E aqui Paulo está falando, amar. Meus irmãos, a fonte transformadora do ser humano é o Espírito Santo, nós sabemos disso. Ninguém pode tentar ser o Espírito Santo na vida do outro. O homem não pode tentar ser o Espírito Santo na vida da mulher, para mudar a mulher, e nem a mulher do homem. Isso é o que traz confusão no casamento. Deixa eu mudar ele, deixa eu mudá-la. É o Espírito Santo que produz a mudança. Nós somos chamados para amar as nossas esposas. Eu anotei, pensando do modo inverso, eu anotei o que Paulo não disse. É interessante quando você olha. Paulo não está dizendo, maridos, controlai vossa mulher. Maridos, sejam superiores à vossa mulher. Maridos, sejam inflexíveis e autoritários sobre vossa mulher. Maridos, estejam sempre certos diante da mulher. O homem está sempre certo. É um conceito mundano. Paulo não está falando isso. Maridos, sejam servidos por vossa mulher. Tem marido que chega em casa, acho que é o rei, né? Ele quer ser servido, ele chega e não quer fazer mais nada. Fez tudo lá fora para os outros, por causa do dinheiro. Em casa não faz mais nada. Paulo não está falando, maridos, coloquem a culpa da casa sobre vossa mulher. Meus irmãos, o primeiro responsável somos nós, eu e você. Maridos, amem suas esposas, se elas fizerem isso. Se, não tem condicional, meus irmãos. Não tem um se. Estava escutando uma pregação de um irmão, eu não vou saber pronunciar aqui o nome dele, depois eu posso passar, que é um nome meio difícil. Mas ele fala assim, meus irmãos, Deus está sendo claro, vai para a tua casa e ama a tua mulher. Ele fala, vai para a sua casa e ama a sua mulher. É isso que tem que fazer. Como? Peça a Deus, peça um coração que ama a Deus, entenda o que é o casamento, entenda que você foi chamado para amar a sua mulher. Agora a gente vai ver como que é isso. Que o amor, hoje, esse conceito de amor é muito abstrato, né? Eu amo do meu jeito, cada um tem um jeito de amar, cada um tem um jeito, eu amo, mas não, eu amo meus filhos, mas não gasto tempo com eles. Que amor é esse? Pensa no amor de Deus. Nós vamos trabalhar um pouquinho. Como que o texto começa? Ame a sua esposa, é um mandamento. Ah, eu não concordo. Então você está em desobediência à palavra de Deus. Ah, eu não estou com vontade hoje. Quando você casou, o seu voto foi assim, eu vou ser fiel à minha esposa, eu vou amá-la no dia que eu acordar de bom humor, no dia que eu receber uma promoção no emprego, no dia que... Tá, não tem isso, meus irmãos. Agora, nós conseguimos fazer isso por nós mesmos, os homens, vamos fazer de conta que só tem homem aqui. As mulheres fazem assim. Não consegue, irmãos. Quem de nós consegue cumprir esse mandamento no peito e na raça? O único ser que nós conseguimos amar todo dia é a gente mesmo. O pecado fez isso. E a fonte de todo problema no casamento é que o marido e a mulher são apaixonados, mas por si mesmos. Todo mundo quer ser servido, todo mundo quer fazer a vontade, todo mundo quer ser o mais importante, todo mundo quer prioridade. Nesse versículo, de 25 a 33, se não me engano, 4 vezes, de forma clara, Paulo fala, ame as suas esposas. Vamos continuar ou vamos parar, maridos? Continuar, né? Que nem diz lá, pede para sair, né? Vamos continuar, meus irmãos. Se nós pensarmos nessa ordem, já trememos diante de Deus da nossa função de marido. Você já parou para pensar nisso aqui? Paulo está falando, maridos, amem a sua mulher. Amar não é um amor abstrato. Não é um amor egoísta, interesseiro, falso, momentâneo. Não é um amor que leva para jantar no dia do casamento apenas, embora nós devemos fazer isso. Um amor que dê flores no casamento, no aniversário, embora devemos fazer isso. Não é o amor do meu jeito. Para mim amar é chegar em casa e ficar de boa, não conversar, não me envolver. É a minha forma de amar a si mesmo, né? Não é amar de vez em quando, não é um amar como as pessoas da televisão dizem que é amor. Hoje eu amo, amanhã eu não amo mais. Eu só amo quem me ama. E os conceitos de amor que nós vemos por aí. Então, como que nós devemos amar? Paulo continua,
Paulo responde, Paulo fala como que nós devemos amar, para que eu e você não fiquemos... Bom, eu interpretei dessa forma, eu acho que amar assim, para você assim, então nós dois estamos certos. Isso é relativismo. Podemos fechar a Bíblia e ir embora então. Mas a Bíblia traça um caminho para nós. O que ela diz? Marido, amai a vossa mulher como... Olha o exemplo. Cristo amou a igreja. Meus irmãos, quando a gente lê isso aqui, eu não sei como que você lê isso. É uma martelada, irmãos. Se nós vemos como que Cristo amou a igreja. Ele ficou fazendo declarações para a igreja apenas? Ah, eu te amo, mas não vou fazer nada por você. Ah, como eu queria fazer bem por você. Como isso é importante para mim e se afasta. Como Cristo amou a igreja. O nosso exemplo é sempre Cristo. Por isso que a Bíblia diz em Hebreus 12, olhando firmemente para o autor e consumador, olhe para Cristo, como que Jesus amou a igreja, como que Ele ama a igreja. Meus irmãos, há beleza em nós para atrair o amor de Deus, meus irmãos? Não há. A igreja tem andado de mal a pior muitas vezes, nós somos frios, nós respondemos pouco ao amor de Deus e Deus nos ama, incondicionalmente. É esse o amor que Deus quer que nós façamos. Não é amar quando eu estou com vontade, quando minha esposa é legal comigo, quando isso, quando aquilo. Isso é um amor egoísta. Eu me amo quando você demonstrar amor comigo, senão também não amo. Isso é um amor egoísta, infantil. Não é um tipo de amor que o mundo diz, mas um amor sacrificial. Amar como a parte mais frágil, não como a menos importante. Quando 1 Pedro fala, amar a vossa esposa, que ela é a parte mais frágil, não está dizendo que ela é menos importante, está dizendo que ela é mais frágil. Diante de Deus, nós somos iguais em dignidade diante de Deus. Mas a Bíblia diz que nós devemos amá-la como a parte mais frágil. Deus quis que fosse assim. Isso não é melhor ou pior, isso é o padrão de Deus. John Piper diz assim, homens com almas cheias do Evangelho não verão as mulheres como coisas para manipular ou controlar, mas como tesouros para honrar e proteger. Se o seu coração está cheio do Evangelho, você vai amar como o Evangelho diz para você amar. Ainda que você e eu erramos muitas vezes, meus irmãos. Com certeza, assim como eu, você também errou, falhou nesse mandamento hoje. Se nós formos ver, desde a hora que nós acordamos hoje, nós já falhamos com a nossa esposa em amar como Cristo amou a igreja. Mas nós temos que estar no caminho, esse tem que ser o nosso alvo. Eu não posso falar assim, eu não falei, todo mundo falha, então vamos viver assim. Não é esse o padrão. O padrão é falar, Senhor, o meu padrão é o Senhor quer que eu ame isso. Eu estou longe, mas o Senhor me capacita, o Espírito Santo é um dínamo dentro de nós. Se eu me afastar dele, eu caminho de mal a pior. Se eu me recorrer a ele, Deus vai cada vez mais me conduzir para um amor assim, com lutas, com erros, com imperfeições, com falhas, mas vai haver um progresso, vai haver uma luta para você querer ser mais parecido com o que Jesus fez pela igreja. Se não está tendo isso no seu coração, no meu, a nossa alma, o nosso coração não está cheio de Evangelho. Não tem por onde nós surgimos, irmãos. Não tem que falar, não, o meu coração está cheio de Evangelho sim, mas eu sou um terror dentro de casa com o Evangelho de Cristo. Não está. Ah, mas eu peco. Isso é outra coisa. Ah, mas eu errei ontem com a minha esposa. Isso é outra coisa. Nós estamos falando de que você está vivendo do seu jeito, na prática do pecado, sem luta, sem problema, sem nada. Não está falando de pecados, de falhas. Nós vemos nos homens de Deus que isso existe. É dever do marido liderar, prover, proteger, entregar a sua vida pela esposa, para que ela o auxilie com alegria e não com lágrimas, para que a esposa veja um homem de Deus dentro de casa. Falou assim, é um homem que eu respeito, não porque é rico, porque é bonito, porque é alto, porque tem carro, porque comprou, mas porque ele teme a Deus. Esse é o critério. As mulheres bíblicas, nós vamos dizer isso, elas não procuram homens ricos, não procuram homens fortes, bonitos, nada, embora você possa ter dinheiro, possa querer, mas o critério bíblico é temor a Deus. Mulheres precisam de homens tementes a Deus. Mulheres precisam de homens que estão em sujeição à palavra de Deus. Toda a autoridade que Deus deu para homens na terra está debaixo da autoridade dele. Nenhuma autoridade é inerente, toda autoridade é delegada. Então, se você como marido e eu estamos
debaixo da autoridade de Deus dentro do lar, nós vamos aprender a governar como Cristo, porque nós sabemos que nós vamos prestar conta a Deus. Eu não sou um mandão dentro de casa, eu sou um marido que tem uma responsabilidade diante de Deus. Isso é bem diferente. O marido cristão mostra o que pensa de Cristo pela maneira como trata sua esposa. John MacArthur. Para não falar que sou eu que estou inventando essas frases. Homens de Deus, caminhando com Deus, diz assim: o marido cristão mostra o que pensa de Cristo pela maneira como trata sua esposa. Não adianta, meus irmãos, não adianta nós virmos com um discurso bonito, teologia bonita, citar isso, citar aquilo. A forma como nós tratamos a nossa esposa vai falar o tanto do evangelho que nós temos. E a forma como nós vivemos aí fora também. Mas fechando o foco aqui, como você trata a sua esposa dentro da sua casa no dia a dia vai demonstrar que tanto do evangelho tem no seu coração. Não é como você canta aqui, com a mão levantada, chorando, isso faz parte. Mas se dentro do lar o evangelho não está presente na sua vida, meus irmãos, no seu coração ainda há muito pouco de Cristo. 1 Pedro diz: vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, não menos importante. Tratai com dignidade. Já se diz que a marca registrada de um hipócrita é ser cristão em todo lugar, menos em casa. Meu pai, que contava essa história, disse que geralmente onde ele ia pregar, às vezes ele ia dar curso para pastores e as esposas falavam assim: eu queria casar com aquele homem lá do púlpito, não que vai para casa depois. Sendo a mesma pessoa, né? O pastor, o marido dela pregando e o marido dela em casa. Eu queria ter aquele marido que prega, não é aquele que vai embora para casa. Então é isso que nós precisamos, não ser hipócrita, não ser uma coisa dentro da igreja, aqui no ambiente do culto, lá fora, e dentro de casa ser uma tranqueira, no português, bem claro. Alguém que não honra a Deus, não procura cumprir e se sujeitar à palavra de Deus. Viver a vida comum do lar, isso é muito difícil para os homens, isso é mais fácil para a mulher. Por isso que essa recomendação aqui é para os homens. A mulher vive mais fácil a vida comum do lar, o homem não. O homem vive a vida comum da empresa, a vida comum do hobby, a vida comum do futebol, a vida comum da pescaria, a vida comum da festa depois do serviço. Mas a vida comum do lar, o homem tende a fugir. Se é um homem que não está crescendo em Deus, ele foge do lar. Ele foge do lar. Ou ele fica dentro do lar igual uma coruja, só olhando, não fala nada. Não quer conversar, não quer tratar as coisas. Viver a vida comum do lar, meus irmãos, é você participar do que está acontecendo na sua casa. Não é você chegar na sua casa e desligar o cérebro. Agora aqui eu só quero assistir televisão, assistir jogo de futebol, não me incomoda, me traz um suco. Eu já trabalhei muito. O verdadeiro cristão, ele trabalha o primeiro turno de manhã, o segundo turno à tarde e o terceiro turno quando chega em casa. Ele não descansa a cabeça quando chega em casa, é ao contrário. É aqui que é a minha primeira... A primeira coisa que você, marido, vai prestar conta não é da sua empresa, não, é da sua esposa. Já pensou nisso? E o quanto tempo você tem gastado para investir na sua esposa e na sua família, se comparado com a sua empresa, com a sua profissão? Estou falando isso para mim também, meus irmãos. Não estou falando daqui para lá, para nós pensarmos. Maridos vivem a vida do lar geralmente despreocupados, ausentes, não sabe o que está acontecendo em casa. A mulher vem falar, os filhos estão apresentando esse problema, que ela está sofrendo disso. Fala: nossa, mas eu não sabia. Fala: onde você estava vivendo? Homens que parece que vivem no hotel, que chega em casa, tem roupa limpa, comida e fica curtindo. Nós precisamos nos empenhar para viver a vida comum do lar com discernimento. Discernimento é você identificar: será que a minha esposa está precisando? Será que eu estou sendo um homem de Deus aqui dentro? Será que eu estou conduzindo o meu lar conforme Jesus quer que eu faça? Será que os meus filhos, o que está acontecendo aqui com os meus filhos? Por que eles estão um pouco afastados? Por que está havendo essa guerra constante? Por que a minha esposa está sofrendo mais? Meus irmãos, se a nossa esposa está sofrendo, a culpa primeira é de quem? Não é dela, é do marido. Por nós não estarmos pastoreando ela, sendo exemplos, nos achegando. Não é que toda a culpa do pecado é nossa, mas nós temos responsabilidade pela nossa ausência. Eu não posso chegar em casa e falar assim: cada um vive para si, como o Caim. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão?
E muitos maridos estão falando, por acaso sou eu responsável pela minha esposa? Por incrível que pareça. Tem gente que ainda deve pensar assim. Parece dois sócios de empresa vivendo. E não é. Nós precisamos viver a vida comum do lar, levar o Evangelho para dentro do lar, ter o hábito de falar do Evangelho dentro do lar, de falar dos problemas, das dificuldades, de ter hábitos ali de você identificar o que está acontecendo, por que está tendo esse problema aqui? Será que está tudo certo? Não ficar fingindo que está tudo certo. Sabe por quê, meus irmãos? Algumas frases que eu li aqui achei muito interessante. O homem da casa sabe que o seu sogro é o Todo-Poderoso, por isso trata a esposa com cuidado. Porque ela é sua irmã em Cristo também. Você vai prestar conta para Deus, como marido. O homem da casa sabe que se a esposa estiver abatida, ele nunca será plenamente feliz. É como a vida do corpo da igreja. Quando um membro sofre, o outro dá risada. O que fala lá em 1 Coríntios 12? Todo o corpo sofre. Se a esposa sofre, como que o marido pode falar que está bem? Se os filhos estão sofrendo, como que o marido pode falar que está bem? Ou a esposa? Não existe isso, meus irmãos. O Evangelho nos une. O homem da casa precisa estar mais presente em casa e mais presente quando está em casa. Porque tem muita gente que chega em casa e desliga, fica ausente. É que nem o filho que chega em casa e vai para o quarto se trancar. E os pais estão, eu estou muito feliz que o meu filho está em casa. Está na internet o dia inteiro, vivendo porcaria dentro do quarto. Você está achando que está tudo bem. Está em casa. Nós precisamos estar mais presentes, tanto fisicamente, quanto emocionalmente e espiritualmente em nossa casa. Saber o que está acontecendo. Poxa vida, alguma coisa está errada, eu preciso recorrer a Deus. Preciso buscar discernimento, ajuda de outros irmãos, dos presbíteros, dos pastores, de outros irmãos. Não posso deixar o curso da vida me levando. Não posso falar assim mesmo. Ninguém é perfeito, a vida de ninguém é perfeita, não é culpa minha, irmãos. Nós precisamos ver isso. Quando Neemias, meus irmãos, liderou seus homens na reconstrução dos muros e lutou expulsando os inimigos, ele pediu para que eles lutassem por seus irmãos, por seus filhos, suas filhas e por suas mulheres. Essa é a função dos homens, lutar pela família, pelos filhos, pela esposa. O objetivo que Deus colocou autoridade no marido, meus irmãos, é o bem-estar da esposa. É servir, é ser o primeiro, é conduzir. Tudo que o marido faz para liderar e administrar o seu lar deve ter como objetivo servir em primeiro lugar a esposa e depois seus filhos para a glória de Deus. Ele nunca deve usar a sua autoridade para servir a si mesmo. Somente um marido egoísta e opressivo usa a sua autoridade para seu próprio benefício. Isso aqui foi Tom Hicks que escreveu. Qual marido que entendendo isso aqui vai sair falando assim, eu sou um marido, eu sou entre os iguais, Deus me chamou para ter responsabilidade. E você sai dizendo isso aqui como se fosse um privilégio, sem responsabilidade. Meus irmãos, isso aqui traz um peso para nós que nós não suportamos. Se não for a graça de Deus, nenhum de nós suporta isso daqui. Por isso que eu não quero que você saia daqui e fale assim, como Pedro, Senhor, todo mundo vai te negar, eu não. Senhor, se alguém não consegue ser marido aqui, eu consigo. Isso é o primeiro passo do fracasso. Isso aqui deve nos levar ao quebrantamento. Fala, Senhor, eu não consigo. A lei nos mostra isso. A lei nos leva à graça, a depender da graça. E o diabo quer nos fazer a lei para desprezar a graça, para falar, eu consigo, deixa comigo. E Deus nos deu a lei para mostrar que o nosso coração depende da graça. Já estou terminando, meus irmãos. Ainda tem gente aqui. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amor que se entrega, se doa, sacrificial. Não é amor que faz tudo que a mulher quer. Não é esse texto fala, não é alguém que não tem vontade própria, que é passivo. Não é isso. O marido que faz tudo que a mulher não quer um marido assim. É assim como o marido não quer a mulher mandona também. Tudo isso é inversão. Esse se doar, esse sacrificar, é você fazer as coisas para a glória de Deus, visando o bem da casa, dentro do padrão de Deus. Deus não quer que o marido se anule. Deus não quer que você seja alguém que não tem opinião, fraco emocionalmente. Como também não quer que você seja um autoritário. Alguém intransigente dentro de casa. São dois extremos. E longe de Deus nós vamos para os dois extremos. Um fala assim, então tá bom, então soltei a corda do barco, deixa a esposa guiar.
O outro fala, não, aqui quem manda sou eu. Não é essa a visão. A visão, ela fala, Senhor, eu tenho que conduzir isso aqui, ela é minha auxiliadora, mas a responsabilidade é minha, Senhor. Eu não quero cair para os extremos. Eu quero servi-la, eu quero servir a família dentro do que o Evangelho me ensina. Sem perder a minha masculinidade, sem deixar de ser um homem de verdade e da verdade. Entendeu? Paul Washer diz assim, se o marido amar a esposa mais do que tudo, as crianças vão olhar e vão dizer, meu pai ama a minha mãe mais do que tudo. Isso é segurança para os filhos. E ele diz assim, e a filha vai dizer, então é assim que o homem deve amar uma mulher? Eu não vou aceitar nenhum homem menos do que isso. Veja como nós trazemos exemplo para os filhos quando nós demonstramos amor para a nossa esposa. Nós estamos ensinando aos nossos filhos o valor de uma mulher diante de Deus, a responsabilidade nossa, primeira coisa é a responsabilidade de nós cuidarmos. Nós estamos ensinando para as nossas filhas, quando você for namorar e casar com alguém, o critério da palavra é esse. Porque o amor do mundo, meus irmãos, Oscar Wilde é um famoso autor de peças de teatro secular. Certa vez, Nicodemos coloca isso aqui no livro dele. Certa vez, ele fez uma de suas personagens dizer: depois que um homem ama uma mulher, fará qualquer coisa por ela, menos continuar a amá-la. Esse é o conceito de amor do mundo. Essa é a triste capacidade de um mundo amar. O homem pode fazer tudo, menos continuar amando. Você quer que alguém, que mulher quer que o homem faça tudo por ela? Dê dinheiro, dê carro, dê viagem, dê maquiagem, dê salão todo dia e não demonstre amor? Que mulher cristã quer um marido assim? Agora, você troca tudo isso por um marido que te ama, segundo a palavra de Deus, mesmo que você não tenha nada disso. Eu tenho certeza que se você está caminhando com Deus, você troca tudo isso por um marido que vai te amar, segundo o padrão de Deus. E é isso que Deus quer de nós. Só vou citar aqui, meus irmãos, 3 formas de nós demonstrarmos amor para a nossa esposa: morrendo para nós mesmos, para a nossa vontade egoísta, aprendendo a servir como Cristo, sendo um instrumento de Deus na santificação na vida dela, conduzindo o lar, estudando a Bíblia junto com ela. Não é ficar indicando o livro todo dia. Eu estou triste, vai ler o livro tal, estou triste. Você não está lendo Provérbios, vai ficar dando lição de moral, ficar jogando texto. Não é isso que é ser um instrumento para a santificação. Isso é fácil para nós homens, né? Li um artigo muito bom, você devia ler também, já joga no WhatsApp dela, é fácil hoje, né? Lê esse link aqui. Não é isso que ser um instrumento de Deus, embora isso pode ser bom. Mas ser um instrumento de Deus é nós chamarmos e falar: o que está acontecendo? Como é difícil orar junto, meus irmãos. Eu tenho luta com isso. Nós homens, nós queremos enfrentar as coisas sozinhos. Estudar a Bíblia sozinho, mas nós precisamos fazer isso, aprender a ler livros juntos, a conversar sobre essas coisas juntos. Às vezes até parar de ler o livro e conversar, tratar as coisas, conversar. Às vezes não é nem tratar coisas assim grandes, mas conversar, se abrir, falar. Isso é viver a vida comum do lar. Isso é tratar com dignidade. E é manifestar amor e alegria no casamento, meus irmãos. Não é chegar em casa dando risada, fazendo piada. Alegria por você ter uma mulher que Deus te deu. Você ter uma visão assim: eu tenho uma esposa. E a Bíblia diz: quem acha uma esposa, acha um tesouro. E você fala: Senhor, o Senhor me deu uma esposa, eu quero cultivá-la, porque eu vou ter que apresentá-la diante do Senhor. Deus não vai falar assim: a sua empresa, qual foi o último faturamento? Ele vai falar assim: qual foi o nível de santificação da sua esposa, da sua casa, marido? Não sei, eu estava preocupado com a minha empresa. Acima da sua família? Como que nós vamos explicar isso para Deus? Eu estava preocupado comigo mesmo, eu tinha meus projetos pessoais, em detrimento de acabar com a sua esposa e com a sua família. Certa vez perguntaram aqui para o marido: qual foi a última vez que você elogiou sua esposa? Um pastor consultando, ele falou assim: a última vez? Faz 19 anos. 19 anos? Eu falei: foi o nosso casamento. Ele falou: rapaz, faz 19 anos a última vez que você elogiou sua esposa? Depois para cá você não falou mais? Ele falou: não, eu não mudei de ideia. Maridos calados, que não verbalizam o valor da esposa, meus irmãos. O cara elogia tudo, menos a esposa. Não solta palavras de gratidão a Deus, não olha para ela e fala assim:
Eu sou grato a Deus por ter você. Eu não sei, e outra, falar assim, eu não sei como você consegue me amar ainda. Apesar de todos os meus fracassos, nós aprendemos a expressar isso. Isso não é fraqueza, meus irmãos. Isso não é fraqueza, isso é evangelho. E se eu pudesse indicar um livro, meus irmãos, apenas, que me ajudou muito, um dos livros. Eu lembro que a Kézia pedia para eu ler o livro, eu gosto mais de livro assim, mais focado em ela já até sabe que livro que é, focado assim, em teologia, né, essas coisas e tal, coisa mais assim, sistemática. E tem um livro que eu vou falar, esse livro é muito assim, aqueles princípios eu achava muito básico, mas nós lemos juntos o livro, e foi tão gostoso, né? Nós falhamos muitas outras vezes de não continuar lendo outros livros, mas esse livro foi muito bom, chama Amor e Respeito. Alguém conhece o livro? O autor é Emerson Egerix. Ele tem Amor e Respeito, depois ele tem Amor e Respeito na Família, né? E Falar e Ouvir, é uma trilogia, são 3 livros. Esse Amor e Respeito nós lemos juntos. Ele fala de muitas coisas que eu compartilhei aqui. Fala que o marido a linguagem, a mulher precisa de um marido que ame, e a mulher tem que respeitar o marido. Isso implica em tantas coisas. Eu desafio a você a ler o livro, a ler esse livro. É muito gostoso. Ele deu muitos cursos pelo mundo afora, ele conta muitos casos, muitos exemplos de pessoas que deram feedback, retorno para ele, por e-mail e tal, isso mudou meu casamento, eu estou tendo dificuldade. Então é um livro bem gostoso de ler, mas que vai ajudar a gente a compreender a função do homem, como o homem deve amar a mulher, como que a mulher deve respeitar o marido. E esse é o nosso desafio que eu quis lançar para vocês hoje. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, se entregou por ela. Que você e eu sejamos maridos e homens da verdade. Que Deus nos abençoe.